Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kênia, nós estamos aqui no canal da Proface e hoje estamos fazendo o bate-papo com a RH de uma maneira diferente. Hoje eu trouxe uma convidada para que nós possamos explorar todo o conhecimento que ela tem. Nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções dentro do trabalho. Eu gostaria de apresentar ela, é a Gislene, minha amiga psicóloga. Sim, Hoje a Gislene ela trabalha comigo em outro serviço que eu faço. Ela dá aula no Colégio Natasha e lá eu conheci ela e foi muito legal porque eu comecei a observar a profissional que a Gislene é, a seriedade que ela leva o trabalho dela, o conhecimento que ela tem, e o amor que ela tem aí pela profissão dela. E isso me instigou, né, em estar próxima a ela, primeiro pela pessoa dela, né, e pela profissional que ela é. E aí eu falei, eu preciso ficar perto dessa mulher, preciso aprender com ela. Então, Gi, fica muito à vontade. Aqui hoje a casa é sua nós queremos aprender uma com a outra nessa manhã. sim, sim. E aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, quem é a Gislene, o que que ela faz. Ok. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, Kênia, né? A Kênia já é uma amiga, parceira de trabalho, né? Muito querida. Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. Pessoal, eu sou a Gislene Bispo, sou psicóloga, já formada há mais de 20 anos, a gente não fala exato, né? Não Para não, parece, né, né? Gi, que a gente tem. Há mais de 20 anos. Tenho especialização em administração de RH e psicologia organizacional e também na área clínica com a psicologia positiva e TCC. Né? Então, nesses 20 anos, eu dei uma andada pelos caminhos que a psicologia me proporciona, nos proporciona, né? Então, tenho média de 18 anos aproximadamente, de 16 a 18 anos, eu não me recordo bem certinho, na área de organizacional e depois migrei para a parte clínica. Já antes eu fazia um pouco e depois já fui aprofundando de ficar só 100% na parte clínica e educacional também. Estou muito contente de estar aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as emoções no trabalho, não é, Kênia? Isso mesmo. Hoje, quando nós entramos dentro de uma empresa, em qualquer setor onde existem as pessoas, existem um turbilhão de emoções, Sim. né? Tanto emoções positivas, que impulsiona a pessoa a ir no trabalho, como também tem várias emoções negativas que estão dentro das pessoas e estão deixando as pessoas um pouco mais apáticas, não entregando os resultados, entristecidas dentro do trabalho, sofrendo dentro do trabalho. Quantas pessoas hoje estão trabalhando, mas falam assim, poxa, eu não queria estar ali, Sim. né? Eu queria, de repente, se eu conseguisse estar em um outro lugar, mas eu preciso estar aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso levar aí o pão de cada dia para minha família, né, Gi? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre as emoções no trabalho. Fala um pouquinho das emoções positivas, né? Porque não são, o trabalho não traz só emoções negativas, Com né? certeza. A gente tem esse misto, né, de positivo e negativo em tudo na vida, né? E no trabalho não foge disso. Então, pensando nas emoções positivas no trabalho, vamos começar com as Sim, positivas, é isso? melhor. Pensando nas emoções positivas, tem aquele verdadeiro estímulo que te faz a estar naquele local. Por que é que eu estou aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? E isso me traz uma satisfação pessoal e profissional, o meu propósito, o meu sentido, e isso vai me trazendo uma certa contentamento, alegria de estar lá, né? Por que que eu estou aqui? E às vezes esse porquê tem inúmeros caminhos, né? É porque com a fonte desse dinheiro que eu recebo, eu consigo bancar o meu futuro, o meu sonho lá na frente. Então eu pago um curso, eu me mantenho, né? Quais são os motivos que me fazem levantar da cama para estar aqui, né? Então é isso que tem que ser o grande estímulo, o meu porquê. O meu porquê justifica todos os outros caminhos, né? Então, esse é o maior estímulo que a gente tem dentro do ambiente de trabalho.
Ou pensando também numa vertente positiva, de repente quando eu recebo uma promoção, um elogio, né, por um feito meu, né, e a gente tem que também valorizar o nosso trabalho e se sentir merecedora desse elogio, né? Nós temos uma certa tendência a justificar o elogio, né? Então, quando eu recebo um elogio, eu falo, não, mas não foi só eu, fui eu e todas as outras pessoas. Não, mas que isso, imagina, são seus olhos. E a gente faz isso dentro do nosso cotidiano e no trabalho também. Não é, Kênia? Uma coisa que você falou muito legal é lembrar o estímulo. O estímulo desse trabalho. Por que você está lá? Sim. Né? Você procurou esse trabalho, você aceitou esse trabalho. Esse trabalho em algum momento instigou você. Em algum momento esse trabalho você pensou assim, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí no decorrer do tempo, algumas coisas vão acontecendo que eu vou perdendo esse brilho. Sim. Às vezes, coisas que as pessoas vão chegando até mim, vão falando, né? Às vezes são coisas que eu enxergo e talvez não esteja da maneira como eu achava que poderia ser. E aí essas coisas vão fazendo que eu perca o meu estímulo, perca o meu brilho de estar naquele lugar. Então, uma coisa que é muito legal, nós pontuarmos aqui também, você voltar à essência, o porquê que você está nesse lugar. Exato, né? Porque muitas vezes a gente vai muito pelas que os outros falam, né? Mas foi você que foi convidado para estar nesse lugar. Foi você que foi convidado pela sua competência, pelo seu conhecimento, né? Então, uma coisa muito legal que a Gi falou, que a gente não pode perder a nossa essência, o nosso estímulo inicial, né? Então, às vezes o lugar tá dando problema, realmente é um lugar que não dá para ficar. Sim, existem lugares, infelizmente, que não dá para ficar, né? E que a gente tem que decidir sair. Mas tem lugares que são lugares bons, mas que às vezes a gente está indo por causa do outro. A gente está deixando de entregar o nosso melhor nesse lugar por causa do que os outros estão achando, do que os outros estão pensando em relação a esse lugar. Mas a gente tem que pensar que isso é em relação ao outro. O que você acha desse lugar? Exato. É procurar ter a sua visão, qual é o seu olhar para o que está acontecendo, né? Às vezes você é contaminado por um mal entendido ou por um desentendimento que aconteceu com o outro e ele passa para você uma visão de que aquilo não é legal, sendo que não aconteceu nada com você em relação a outra pessoa, né? Então, para tomar esse cuidado de não se contaminar com o que aconteceu com o outro, cada um tem a sua história dentro da instituição. A instituição te convida para trabalhar, mas a decisão é sua. Sim. Você pode até passar em todos os testes e no dia você falar, olha, não é para mim, eu não desejo ir. E acabou, porque a decisão de estar naquele local é sua. E também da saída, né? Porque com o passar do tempo, nós vamos avaliando o meu período lá dentro, o quanto eu me enxergo lá, o quanto eu sou reconhecida ou não, o quanto eu me enxergo uma possível melhoria para mim ou não. E de repente as pessoas ficam doentes porque elas ficam muito tempo num local onde ela não consegue se enxergar mais, mas ela fala assim, mas ninguém me manda embora, né? Esse ninguém me manda embora é você terceirizar algo que é uma decisão sua também, assim como foi uma decisão de entrar para buscar. Não é que eu esteja falando, pessoal, tem que pedir a conta, que esse é o melhor caminho. Não, eu tô querendo dizer que a gente nunca deve colocar o que é de melhor para nós na mão da decisão do outro. Isso tanto no trabalho como em qualquer outra situação. Verdade. E uma outra coisa que você falou que é muito legal, em relação ao que você é como profissional, né? Quando você recebe um elogio no seu trabalho, é pelo que você entregou. Sim, exato. Então, hoje a gente quer voltar aqui também à essência, né, de o quanto você pode se reconhecer bom naquilo que você faz. Sim. Você estudou, você se qualificou, você se preparou, ou de repente não, Kenny, eu não estudei, fiz o ensino médio e estou nessa profissão, mas você entrega o seu melhor.
dentro daquilo que você escolheu, né? Então, o quanto é importante você reconhecer isso, o quanto é importante você reconhecer que você entrega o seu melhor, que você se prepara, sabe, que você entrega os resultados de verdade, voltar também a essa essência, de você trazer um elogio para você no trabalho, sabe? Não ficar só esperando do chefe. Exato. Né? O chefe é importante elogiar? Sim, com certeza, isso já é um outro assunto, mas o quanto você voltar à sua essência e mostrar, eu sou bom naquilo que eu faço. É enxergar suas qualidades, né, Kênia? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de elogiar e de enxergar a qualidade no outro. Então você fala, nossa, a pessoa teve um desempenho bacana, ela é muito legal, foi promovida, você viu? Tem isso, aquilo. Você elogia seu amigo, você elogia sua amiga, mas quando é para falar de você, você fala, não, eu não consigo nem dizer se eu tenho qualidade ou não. Se você me perguntasse só defeitos, eu saberia responder. Ou então, pergunta para ela o que ela acha de mim, mas você mesmo não costuma virar a lanterna para você enxergar quais são as suas qualidades, né? Isso mostra o quanto a gente tem essa dificuldade de olhar o nosso mundo. Estamos num momento onde tem uma necessidade muito grande de consumir informação, de conhecer o que está acontecendo no mundo, de conhecer dados locais, ideias novas. A inteligência artificial está aí para isto, e eu tenho uma gama de informação me rodeando, mas o meu mundo interno mesmo eu não conheço, né? Eu não tenho essa... muitas vezes até uma barreira de querer conhecer quem sou eu, o que eu gosto, o que eu faço, isso não serve para mim, isso serve. E quanto mais a gente se conhece, né, Kênia? Isso nós sabemos. Sim. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil a gente tem domínio das nossas escolhas. Mais fácil está o caminho do que é assertivo ou não para mim. Eu acho que às vezes a gente não nos reconhece, não nos reconhecemos e não nos valorizamos. Sim. Né? O quanto talentosos nós somos. Exatamente. E o quanto a gente pode entregar. Né? Legal. Agora, vamos falar um pouquinho das partes ruins. O trabalho também tem, né, Gi? Sim. Fala um pouquinho para nós. Emoções negativas, né? Puxando pelo campo das emoções, né? Talvez nunca se falou tanto em emoções e a psicologia fica muito feliz por isso, né? Das pessoas estarem com esse olhar pro que é, o que eu sinto, como eu sinto e o que eu faço com o que eu sinto, né? E pensando nas emoções negativas dentro do ambiente de trabalho, a gente tem as questões das frustrações, as decepções, eu entrego, mas eu busco um feedback e eu não recebo, e esse não recebimento me faz me sentir frustrada, ou muitas vezes, será que eu estou no caminho certo? Você começa a se questionar se você é bom o suficiente como você imaginava que era. Você começa a se questionar se de fato você tem entregado um bom trabalho, sabendo que você entregou um bom trabalho. Porque você, poxa, ninguém fala nada do que se estou no caminho certo, se eu não estou, né? Isso dá uma causa, até uma certa insegurança na pessoa que talvez nem existisse antes, né? Tem a condição da competição no ambiente de trabalho, que a gente sabe que isso desgasta muito demais as pessoas, né? As pessoas enxergam os seus pares como concorrentes, né? E isso acontece muito, inclusive, quando chega alguém novo dentro da instituição, ao invés de você enxergar esse novo como está agregando a equipe, e que bom que nós vamos conseguir dividir o trabalho, você enxerga ele como seu concorrente que pode tomar o seu lugar. Eu acho que isso tem muito a ver com a autoestima. Por isso que eu falo que a gente precisa se valorizar mais no trabalho. O quanto você é talentoso, sabe? Porque as pessoas que chegam novas, elas não podem ser uma ameaça para você. Né? Nós temos que observar essa pessoa, enxergar aquilo que ela tem de potencial. Não que nós vamos ser interesseiros, não é isso. Mas, poxa, aprender com a pessoa. Sim. E de repente, se ela tiver alguma dificuldade, alguma coisa que você pode ser melhor, por que não ser um apoio? Uma ponte, né? Então, acho que a gente precisa se abrir mais dentro do trabalho. Eu acho que a gente precisa elogiar mais as pessoas, reconhecer mais as pessoas dentro do trabalho e entender que ninguém ameaça. Você tem que saber o quanto você é bom, o quanto você é talentoso e o quanto você pode agregar. Isso eu acho que tem muito a ver com autoestima. Sim. E isso a gente vê muito claramente, né, Kênia, quando uma pessoa da equipe já formada, ela é promovida.
né? O quanto de dificuldade ela tem em estar nesse novo posto de ser líder dos colegas que ela dividia atividades e tudo mais. As pessoas começam a ter uma certa dificuldade de aceitar um líder que saiu do mesmo meio, né? Isso numa grande maioria. Às vezes é bem aceito ou não, mas uma grande maioria fica aquele questionamento: por que será que foi ela e não eu? Né? E entra até uma questão meio além da competitividade, de um pouco de inveja até de algumas pessoas. Sim. De pensar, por que essa pessoa e não eu? Né? E isso desgasta também essa pessoa que saiu de um posto por de repente ter um diferencial, e às vezes o diferencial não é só de entrega produtiva, mas de repente a pessoa tem visões estratégicas diferentes da sua, ou diferente dos demais da equipe, por isso ela foi vista num outro posto. Sim. E as pessoas já vê como, ficou diferente, ficou metido, não sai mais com a gente, já tem um outro posicionamento. Então também esse assumir um novo cargo é dificultoso muitas vezes para quem ele é promovido e fica infeliz. Olha só, acaba se transformando em algo que... Além da cobrança que ele vai ter com o novo cargo, né, as emoções que ele vai ter que saber lidar com o novo cargo que ele tem. Com o novo cargo. E olha que legal, né, Gi? Falando sobre isso, a gente pensa na inteligência emocional dentro do trabalho. O quanto a gente precisa ser inteligente emocionalmente no trabalho pra gente não surtar. Exatamente. Né? E aí o pessoal pensa assim, o que é ser inteligente emocional, né? Até existe um mito de pensar, então vocês são psicólogas, vocês são completamente... tem o domínio da inteligência emocional. Quem dera. Né? Então, a inteligência emocional, ela nada mais é do que não impedir, isso não impede que você sinta as emoções, você vai sentir as emoções. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, vai sentir indignação. Vai ficar um pouco confortável às vezes incomodada com algumas situações, você vai sentir um misto de tudo um pouco. Mas, pensando que a inteligência emocional é essa ponte entre o emocional e o racional, eu sinto, mas eu me recomponho num curto espaço de tempo, e o que é que eu vou fazer com aquilo que me atingiu. Exatamente. Né? Então, ser inteligente emocional eu sinto, porém, eu não absorvo isso como meu. E agora, qual o passo que eu dou? Peço desculpas, ajo por aqui, qual a solução que eu proponho? É você pensar a lógica com a emoção e ter esse meio termo, esse equilíbrio. Né? Eu acho que é esse equilíbrio que tem uma certa dificuldade de muitas pessoas chegarem nesse ponto, de ter esse entendimento. Qual é o meio termo? E o meio termo, às vezes, é o ceder. Né? Tem vezes que eu vou precisar ceder e ver que a sua opção, naquele exato momento, é melhor que a minha. Né? Mas tem gente que, não, vou até o fim, eu sou assim, assim serei. Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Então, aí que a gente fala, cadê o uso da inteligência emocional? Eu vejo que, infelizmente, hoje nós temos nos perdido um pouco na inteligência emocional dentro do trabalho, sabe, Gi? Porque, às vezes, dentro daquilo que você falou, dentro da equipe, né, a minha opinião tem que prevalecer. Às vezes falta um pouco de humildade, sim, sabe? De reconhecer que o outro, ele pensa de uma maneira diferente, a ideia dele é melhor do que a minha. Sabe? Eu acho que às vezes falta eu saber lidar com a emoção que o outro causa em mim. Sim. Sabe? Ou a emoção que eu também tô causando no outro. E às vezes é um reflexo, o comportamento do outro é um reflexo do que eu tô fazendo com ele dentro do trabalho. Porque às vezes nós enxergamos só o outro, mas a gente não se enxerga. De repente, eu estou instigando algumas coisas no outro. Não tô sendo inteligente emocionalmente e instigando algumas coisas no outro dentro do trabalho. Aquele famoso, as pessoas rotulam o outro como tóxico, né? Pessoa tóxica, me atinge, faz isso e aquilo com o outro. Mas, e nós? Quantas vezes, de repente, você não falou alguma coisa para alguém que atingiu ele por dentro?
né? Tomar muito cuidado com o tipo de brincadeiras, né? Com tipos de piadas ou com deixar a pessoa afastada muitas vezes, né? Isso eu vejo muito claramente quando chega um membro novo dentro da equipe, né? Que as pessoas saem para almoçar e deixam o outro sozinho, por exemplo. Sim. E aí ele fala, poxa, eu não tô conseguindo entrar num grupo formado, não tô conseguindo me enturmar com essas pessoas, né? Então, pra gente também rever as nossas posturas diante do outro, que você acabou de dizer, né? Exatamente. E assim, uma coisa que é bem legal que você falou também, o quanto nós precisamos reconhecer dentro do trabalho que nós acertamos, né? E nós erramos também. Então, é o pedir desculpa. Né? Posso falar com você? Olha, aconteceu tal situação, eu falei tal coisa, eu queria te pedir desculpa, eu queria te pedir perdão por isso, tá? Eu tava nervoso, eu tava agitada, eu tava irritada, e aí eu soltei essa informação e eu queria te pedir desculpas. Então, isso que é legal. Isso também é ser inteligente emocionalmente. Exatamente. O reconhecer. Entender que, olha, falhei, e o que eu vou fazer agora, né? E é também uma certa maturidade, né? Porque você tem que entender que nós, adultos, temos tanto o jovem, né? O jovem migrando para o adulto, ele tem que ter essa responsabilidade sobre as suas ações. Eu não tenho que esperar alguém vir falar comigo. Eu mesmo me mobilizar para isso, né? Eu acho que entra aí o pensar antes de agir. Aquilo que você vai falar, o impacto que pode ter na vida do outro, sabe? Porque a gente não sabe como que é a vida do outro. A gente às vezes está observando um comportamento e aí lá no trabalho a gente fala assim, você viu tal pessoa? Você viu? Nossa, você viu? Olha que situação. É bipolar. Exatamente. Um dia falar comigo, no outro dia não fala. Exatamente, mas a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Às vezes ela não teve uma noite boa, às vezes o filho dela tá doente. Né? Às vezes ela teve que passar a noite no hospital, às vezes o pai dela tá doente, às vezes o marido, ela tá em processo de separação, às vezes o filho começou a usar droga. Então, a gente precisa tomar cuidado dentro do trabalho pra gente não sair rotulando as pessoas. Sim. E não... Até porque existe vida fora do trabalho, né, gente? E a maior parte das nossas coisas acontecem aí fora do trabalho e acabam refletindo dentro do trabalho. Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo dentro do trabalho. E não tem como separar, né? Você tá com problemas, aí você guarda seu problema dentro de uma caixinha e você vem trabalhar, né? Ele vai com você, né? Então, esse olhar do outro, esse respeito e observação, né? Você olhar para o outro, essa percepção, na verdade, né? De olhar para o outro e falar, olha, não tá legal hoje, né? Ao invés de eu falar assim, nossa, tá com raiva de mim, tira esse lugar que a gente tem que parar de achar que a gente é a pessoa mais importante do universo. Nem sempre todo mundo tá falando sobre você, nem sempre as pessoas estão só preocupadas com o que você vai fazer, com o que você tá falando, mas sai desse lugar e olha pra ele. Por que será que a pessoa tá triste hoje? Não é porque ela tá calada que ela não quer falar comigo. Ela tá, de repente, precisando até de um abraço, olha, eu tô aqui se você precisar. Né? Exato. E a gente gostaria que vocês pensassem também o quanto você pode impactar a vida de uma pessoa emocionalmente positivo dentro do trabalho. O trabalho, ele pode trazer coisas nobres para nós, no sentido de fazer uma amizade. Sim. A gente pode sim fazer amizades dentro do trabalho, né? Amizades pra vida. Pra vida. A gente pode, né? Nem todas as pessoas ou ninguém é uma ameaça para nós, né? A gente tem que entender, às vezes tem pessoas, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira. Algumas pessoas a gente vai ter um pouco mais de afinidade, outras pessoas a gente nem tanto, mas a gente vai respeitar essas pessoas, né, como profissionais. Então, nós gostaríamos que todos nós pensássemos aqui o quanto o trabalho ele pode agregar coisas boas emocionalmente. Então, se o seu trabalho hoje está trazendo coisas, trazendo uma bagagem emocional ruim para você, começa a repensar. Repensa se de repente não é com você, é você que está pensando tudo isso ou causando essas emoções. Realmente é o trabalho? Não está na hora de mudar de trabalho e ir para um outro lugar?
né? Onde você possa florescer, onde você possa entregar o seu melhor, mostrar os seus talentos, né? Ou, de repente, você vai olhar para você e falar assim, eu preciso mudar as minhas posturas dentro do trabalho. Talvez depois desse bate-papo aqui, eu entendi o quanto eu posso agregar mais e eu não estou agregando por causa de mim mesma ou porque eu tô deixando que o outro apague todo o brilho que eu tenho dentro de mim e entregue o meu melhor. Né? Isso mesmo. Então, assim, Gi, que prazer conversar com você. Foi muito bom. Já acabou? Gente, passa muito rápido, né? Passa rápido. Muito rápido. Por mim, eu ficaria aqui falando sobre as emoções tem assunto do pra trabalho. ficar aqui horas, né, Kênia? Horas. E assim, a Gi, ela é professora do Colégio Natasha. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gi, as pessoas que estão aí nos ouvindo, onde que pode te encontrar? Né? Além de ser professora, você atende pessoas como psicóloga, cuida das emoções. Então fala para nós onde a gente pode te encontrar. Então vamos lá, pessoal. Eu realmente trabalho na parte educacional, compartilho com a Kênia, né, lá na escola Natasha. E lá a gente trabalha também as emoções e prepara os alunos para o campo de trabalho, né? Essa é uma das funções da psicologia lá nos cursos. E fora da escola, eu faço atendimento clínico online, né? Vocês podem me encontrar no @gislenebispo.psico. Vê lá, manda uma mensagem, pode me acompanhar e a gente pode, de repente, conversar daqui para frente, tá bom? Pode me acompanhar por lá. Agradeço muito, muito a gentileza do convite, né? Estou à disposição para outros bate-papos, né? E fico muito feliz de poder ter passado alguma mensagem para vocês. Gente, obrigada. Anotaram aí o @ da Gi? Então podem procurar, vocês que estão procurando aí uma terapia, uma pessoa para conversar, entre em contato com ela faz atendimento online, tá bom? E nós nos encontramos no próximo episódio. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau.